Olá, bom dia e bom dia, bom dia. São 6h57 da manhã de uma segunda-feira, do dia 6 de fevereiro de 2023. E vamos lá, com. E sobre o que nós vamos falar? Sobre a possibilidade da vida se encontrar. Então eu vou me posicionar do lado que a vida quer estar. Assim sendo, devo eu imaginar, sim, massa cinzenta há em todo lugar. A questão é que nem sempre é fácil a gente se disponibilizar enquanto massa cinzenta, não só aqui, também acolá, e acolá, e acolá, e lá, e essas coisas. Mas a vida, ela costuma muitas vezes algumas peças enviar. A vida, ela não gosta mesmo de ficar sem possibilidades. Sem possibilidades e de se espalhar. A vida, ela gosta de se multiplicar. Enquanto verdade, se bem que muitas vezes verdade é sinônimo de... Que tipo de sinônimo eu poderia colocar? Mas depende do olhar. Se a verdade por um acaso chegar sem eu sequer esperar, imagine só que sinônimo eu vou buscar. Para a verdade, eu realçar. Mas se há sinais aqui, acolá, de que há alguma coisa estranha no lugar e a verdade chegar, eu também vou poder encontrar uma palavrinha para isso eu justificar. Não é fácil com a verdade lidar. A verdade, muitas vezes, pode se apresentar, conforme o ditado popular, nua e crua em todo lugar. Mas a gente gosta. A gente gosta de embalar, muitas vezes a gente gosta de enfeitar. E até em papel de embrulho a gente gosta, muitas vezes, de guardar. A verdade que a vida costuma nos dar enquanto oportunidade para a gente poder colocar as pedras do caminho no seu devido lugar. O divino sempre esteve a me falar para eu usar cada pedra que estiver a me enviar. Eu fiquei a imaginar em quantas possibilidades eu teria naquele lugar. Não é fácil lidar com pedreira, mas o divino me disse para eu apenas deixar a minha mente serenar. Foi nesse momento que a massa cinzenta esteve a apresentar. E a massa cinzenta esteve a me falar. O que está a encontrar dificuldades para toda essa pedreira você organizar, colocando as pedras do caminho em cada lugar, porque assim leite de pedra você pode tirar. Fiquei a imaginar na beleza
do pensamento de João Batista. Sim, se Deus viesse desejar, até as pedras ele poderia vivificar. Imagine algo tão peculiar. Por que eu não pegar cada pedra e imaginar a possibilidade de leite de pedra eu tirar? Eu tinha que acreditar que eu tinha como restaurar o templo que um dia eu estive a entrar para a minha vida, eu entregar. Restaurar um templo conforme o povo judeu esteve a desejar em cada momento de cunho bem particular. Santo, aproveitando as pedras de cantaria. Naquele momento o menino surgia. Então ele me dizia, sorria, sorria e sorria. Fiquei a imaginar em quantos dentes eu teria. Sim, para colocar nas pedras de cantaria. Assim, a verdade, com toda certeza, surgiria à luz de pleno dia. Mas o menino esteve a me falar para na noite eu entrar. Eu deveria costurar, e assim eu poder brincar de giribita. Enquanto eu, na noite, estivesse a trabalhar, aproveitando a luz do luar. Naquele momento eu fiquei a imaginar na dor que é você se cegar, para a verdade você não alcançar. Mas a massa cinzenta estava lá a me falar, outros sentidos você pode usar para essa mesma verdade você alcançar. Não há por que justificar. Você tem outros sentidos no lugar. Naquele momento eu vi, sim, uma grande tempestade se formar. A noite estava lá. Fiquei a me lembrar do dia em que o povo judeu saiu do lugar. Sim, naquele tempo, a treva esteve a se apresentar de uma forma tão complicada, que o povo de lá não conseguia enxergar. Mas o povo judeu tinha a luz que Deus estava a enviar como satélite para o povo se guiar. Não era fácil. Não era fácil naquele momento você se curvar, sabendo que a treva estava lá, mas a luz você poderia alcançar de qualquer lugar. Também fiquei a pensar no profeta Daniel, na sua capacidade de deixar a sua bússola interna se manifestar, ao ponto dele saber se direcionar para a casa que ele queria honrar. E ali se curvar ao ponto de invejosos denunciar a beleza da vida que Daniel estava a levar, sendo ele servo do altar. Eu queria tanto que a noite pudesse se encerrar, me dá a possibilidade do sol enxergar. Mas o menino me dizia, por que se apressar?
Poderia eu aqui estar se eu não estivesse a caminhar devagar no compasso que a vida está a me dar? A arca poderia me ajudar. Esse pensamento logo eu estive a lançar. O menino então esteve a me falar: se deseja com a arca estar, basta você se curvar para tudo aquilo que a vida estará a lhe dar. Eu queria. Não, eu queria mesmo pegar o alimento que a arca estava a carregar. Imaginei eu que eu poderia encontrar um bolinho de maná. Ah, como seria bom poder me alimentar da preciosidade, daquilo tudo que o povo judeu esteve a alcançar. Mas o menino me disse: se comer o bolinho de maná perde o seu paladar, então é melhor você desejar algo que possa contigo compartilhar o mesmo direito de pensar. Ah, viu o corvo chegar. Sim, o profeta Elias se alimentar. Vi um bolinho tão gostosinho que eu logo estive a falar: puxa de vida, eu poderia pedir para o profeta Elias compartilhar de alimento tão peculiar. O menino então esteve a me falar: para isso terá que voltar. E poder com as pedras de cantaria você lidar. E quando assim se realizar, você vai poder enxergar o profeta Elias em outro lugar. Naquele mesmo lugar que um dia eu estive a passar e ele esteve a me batizar. E é sem nenhum tipo de dúvida você ali restar, alcançar. Tinha um menino razão. Eu poderia ser pé de São João. Seria a Cássia. E com perspectivas de montão, feito vulcão em erupção. Era desafiador. Sim, ser esse turbilhão. Mas o menino me disse: alegria. Alegria de montão. E se é assim, pode ser esse turbilhão de emoção e sentimento? Ah, sentimentos brotarão do seu coração. Deveria eu imaginar. Deixar o coração alcançar a proporção que a massa cinzenta estava a me dar. Poder separar as duas possibilidades de amar. Até aquele momento eu não havia imaginado a possibilidade de amar da forma como o menino estava a me falar. A razão e o coração. Cada um no seu devido lugar. Eu teria que o meu coração arrancar. Não, eu teria. Eu poderia, de fato, o coração mastigar, 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 feito chiclete, até se desgastar. Não restaria uma única gota daquilo que eu colocaria na condição de vida particular. O menino então esteve a me falar: vamos juntos assim realizar. Tire a massa cinzenta e coloque cá. O coração você deve pesar. Assim eu fiquei a imaginar como seria esquisito. Sim, ver ali
o coco sangrar. Ver o coração ali se debatendo, querendo mesmo encontrar as possibilidades da vida, ele dominar. Mas o menino me disse: arranque a massa cinzenta e coloque no altar. Tire o coração sem nenhum pesar, deposite lá. Fiquei pensando no momento em que o rei Davi chegou para pedir alimento. Ele estava a fugir, não tinha como, de fato, não insistir. E o profeta, não, sacerdote, algo bem particular, esteve ali falar que ele não poderia lhe dar. Sim, o alimento estava no altar, mas o rei Davi esteve a se justificar. Puro, ele estava a caminhar, então poderia ele compartilhar do altar. O menino tinha razão. Colocar cérebro e coração e deixar o corpo cair no chão em ascensão. Não teria eu medo de tamanha complicação. E fiz conforme a orientação. A questão é você saber pegar aquilo que Deus vai contigo, e não poderia eu dizer, prolongar nem encerrar, encontrar uma palavra em que eu pudesse compartilhar com o coração que estava a sangrar. Talvez eu estivesse a me xingar, do tipo reclamar. Mas o menino esteve a me falar para o corpo apenas serenar. É aceitar a condição de vida. Sem coração eu estava a ficar e sem razão. O corpo lá. A se debulhar nas lágrimas que os olhos insistiam nesse momento em alcançar. E naquele momento eu pude enxergar. Sim, ali, o apóstolo Paulo a se curvar para o homem Ananias lhe batizar. Escamas caindo em todo lugar. Com o apóstolo Paulo eu poderia até falar. Essa possibilidade eu iria levantar. Naquele momento, o corpo esteve a se acalmar. Sim, a visão que a vida estava a me dar era algo que eu iria mesmo gostar. Talvez eu pudesse levantar. Gostar de, gostar com, gostar a, gostar. O verbo. O verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu teria que colocar: eu gosto de você, mas não do jeito que você costuma entender. No seu modo de ser, quiçá de viver. As possibilidades do verbo gostar, dúvida levantar. Eu tinha mesmo que naquele momento encontrar a razão que a mente estava a me mostrar para no coração do apóstolo entrar e dizer: puxa vida, eu contigo poderia estar, poderíamos dialogar, encontrar um motivo para a gente, de fato, essa ponte atravessar. Talvez a amizade pudesse
ali brotar. Mas e as dificuldades de se relacionar com alguém que o tempo todo coloca um tipo de pensar bem diferente daquele que você costuma usar como ponto-chave para com a vida você lidar. Naquele momento o menino esteve a levantar. Sim, a levantar poeira e poeira e poeira e poeira. Eram as ondas do mar. Que coisa maravilhosa. O menino estava a me mostrar a possibilidade de leite de pedra tirar. Se o menino soube separar a água do mar para doce ela ficar e a tempestade acalmar, por que eu não poderia adentrar no universo que o menino esteve a preparar para toda uma vida eu levantar? E cada pedra do caminho eu poder encaixar, sabendo leite de pedra tirar. Para que fui pensar? Mortos pululavam, brotavam, multiplicavam. E os corpos se levantavam. Uma legião ali se apresentava. E eu, muda ficava. A minha língua eu arrancava. E eu só escutava, só escutava, só escutava e só escutava. Compreendia a importância de ser água. Os meus ouvidos eu lavava. E os mortos? Muitos até me falavam. E a boca parecia que nunca fechava. Então, língua de trapo, eu virava. Como não? Diante de tamanha especulação, eu poderia de fato colocar a língua no seu devido lugar e poder buscar tudo aquilo que cada um ali estava a me solicitar. A questão era a coxa. A coxa que estava a se formar. Os mortos estavam a gostar. Cada um esteve a preparar a sepultura para o corpo depositar e até o corpo poder enrolar no pedaço da coxa de retalho que cada um estava a trabalhar. Puxa vida, que coisa bonita a vida estava a me dar. A possibilidade de realçar a vida que você estará a levar. Assim vai poder colocar dente para quarar e com leveza. A questão era buscar a palavra. Sim, para encaixar razão e coração. Eu poderia trabalhar na massa cinzenta. Assim o menino esteve a me falar, separe tudo que não vai precisar. Deixe a mente lhe ajudar. Naquele momento um prato. Não, um prato esteve a chegar. O mesmo prato que a cabeça de João Batista estivera a depositar. Eu logo disse, perfeito será. E comecei a tirar tudo que eu estive ao longo do tempo a encalhar com sabedoria, que a gente nunca vai usar. A questão é que o menino me disse para eu mastigar. Cada coisa eu teria que depositar bagaço no lugar. E a sabedoria eu teria que ficar.
A questão é que eu confesso que estive a me cansar. Eu mastigava, 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 bagaço, aquilo virava e a sabedoria parecia que, poxa, pingava. Uma gotícula ali eu alcançava. E no pratinho eu depositava. A questão é terminar e poder no espelho olhar e falar: não tem como essa sabedoria eu usar. É apenas o pingo que eu estou a carregar. De nada vai adiantar. Mas o menino me disse: então é bom a terra pagar. Deposite o bagaço enquanto caixão no lugar e coloque o pingo de sabedoria. E deixe a sua memória para lá. O menino tinha razão. Naquele momento eu me lembrei. Sim, quando Moisés chegou, pegou lá o tanto de incenso, ou o incensório, e pegou aquilo tudo lá, emendou, mandou ali, sabe como é que é? Trabalhar e colocar no altar como lembrança da vida que eles estiveram a levar. No momento em que estiveram a blasfemar, convidando cada um de cunho particular, o menino tinha razão. Deveria eu, de fato, pegar todo o bagaço, a gota de sabedoria, e ali colocar no altar como testemunho da vida que eu estive a levar. Não seria fácil. Toda vez que ali entrar, eu poder testemunhar a vida. A vida que eu nem sabia mesmo como explicar. Mas tudo bem. O coração estava lá. Pensei, fácil será. A boca já estava, de fato, cansada. De tanto mastigar. O coração, ali com toda certeza. A primeira coisa que eu fiz foi imaginar. Vou ter que todo o sangue arrancar. Se não é bom mastigar carne com sangue o tempo todo, a salivar, não. Mas o menino me disse: prepare o pulmão, santo. Vou ter que depositar o sangue. No momento e seria uma complicação. Sentei. O quê? Não poderia eu imaginar algo mais complicado de realizar. Deixar um cantinho para o sangue jorrar, o pulmão trabalhar e saber o excesso ali, eliminar. A ponto do bagaço, o próprio corpo aproveitar. Aliviado eu estava a ficar. E comecei, de fato, a puxar. O sangue que o coração estava a carregar, no pulmão estava a colocar e tinha que me esforçar. Eu confesso que eu estive a abusar. Não, eu confesso. Naquele momento os pulmões resolveram chegar. Feito pai e mãe no lugar. E começaram a me falar: não é correto a gente o tempo todo trabalhar para o coração aliviar. Cansada você está. Onde é que você pretende chegar? Eu disse ali para os pulmões. Puxa vida. Nem eu estava a imaginar que eu estava a usar toda essa carga. Mas os pulmões começaram a falar
Se não aliviar, pode o coração não aguentar. E antes do dia raiar, o próprio corpo reclamar. Tinha razão. Não, eles tinham razão. Resolvi economizar o ar. Não foi fácil me adaptar, não. Mas me lembrei da possibilidade de voltar. Ser girino no lugar. Antes do dia raiar. Naquele momento, eu acabava de tirar todo o sangue que o coração estava a carregar. O pulmão esteve a se aliviar e o outro esteve a me falar. Juntos podemos entrar para a sabedoria de Deus você alcançar. Mas para isso terá que se lembrar, sim, do que o homem esteve a realizar quando na sepultura Lázaro esteve a entrar. E perebento Lázaro esteve a ficar. Que dificuldade. Eu teria que de fato voltar, na sepultura entrar. Poder, de algum modo, com Lázaro contemporizar e dizer para ele: nunca mais, nunca mais, nunca mais você vai me tirar as gases do meu caminhar. Eu não serei cortina de fumaça para você passar para aqui e para acolá. Simplesmente você aqui vai ficar e eu vou poder voltar com a liberdade que Deus esteve a me dar. Confesso que não foi fácil com Lázaro contemporizar. Lázaro tinha um jeito meio que complicado da vida lidar. Ele não esteve a gostar, dizia que eu estava a atrapalhar a vida que ele queria levar. Esteve até a me falar que o meu pescoço ele poderia arrancar. E não seria fácil. Não seria fácil encontrar sabedoria para o meu pescoço colar. Eu não queria mesmo com Lázaro estar. Naquele momento eu lembrei do ponto final. Sim, o homem esteve a falar: deixe Lázaro caminhar. Livre, com toda certeza, ele esteve a ficar, já que ele mesmo pôde colocar o pé aqui e outro acolá. Tinha razão. Não, o evangelho era algo em ascensão. Eu teria que voltar e me lembrar. Quantas vezes Lázaro esteve a pecar? Quantos erros Lázaro esteve a computar? Qual a sabedoria que Lázaro poderia me dar? Compreendi que não seria de utilidade. Não seria de utilidade eu com Lázaro andar. Lazarenta eu poderia ficar. E resolvi então eliminar toda a possibilidade que Lázaro poderia usar para minha passarinha arrancar. Olha, se era difícil com pulmão lidar, imagine se Lázaro resolve tirar a passarinha. Não. Sem possibilidade. Finalmente a passarinha resolveu levantar
e comigo esteve a falar. Ainda bem que Lázaro não pode mais me encontrar. Ofegante eu estava a ficar. E que possibilidade eu teria de voar se Lázaro viesse me acertar? Por certo, eu seria apenas um bolo que qualquer um costuma desvalorizar. Eu não queria lhe falar. Mas é bom você se acertar com os irmãos. Eu não sei, mas a coisa que a gente precisa, de algum modo, incinerar e cinza. A passarinha tem razão, como não? Então eu fui. Fui mais uma vez trabalhar com o coração. E fui fazer musculação. Quando eu estava fazendo a tal da musculação, os dois irmãos estiveram a chegar. Logo entendi, vão reclamar. Vão reclamar, vão reclamar. A questão é que não foi bem isso. Os dois irmãos estiveram a tombar. Eu logo disse, não é possível que eu vou ter que arrancar os rins. Mais um alívio. Só que esteve a passar. Feito soluço, o baço começou a reclamar. Era o terceiro irmão do lugar. Eu então disse, nós vamos ter que lavar sepultura no lugar. Os rins começaram a inchar, excesso de água, e o baço lá, tentando o tempo todo me falar que ele não iria conseguir lidar com as escolhas. Não digo que a vida esteve a dar, mas as escolhas que ele mesmo resolveu alcançar. Mas tempestade não chega. Tempestade não chega sem avisar. Havia sempre uma coisinha aqui e outra acolá. Como estivemos a desconsiderar, pronto. Os três estiveram a tombar. E o que esteve a restar? O que esteve a restar. O que eu poderia realizar? Compreendi naquele momento a lição que o coração estava a me dar. É bom, de fato, estancar o sangue do lugar. Resolvi parar. Coloquei a cara para o ar. A vida tinha que me dar alguma coisa para eu poder. Mas a vida esteve a me falar. Quão difícil é a gente estar limpando algo que é difícil mesmo. Compreendi o pensar que a vida estava a me dar. Não é fácil? Não é fácil o tempo todo a gente casa sujar. Um dia a gente pode tropeçar em toda a sujeira que a gente mesmo desejou acumular. Eu resolvi ajudar. Eu disse, olha, eu vou aproveitar. Serei sabão no lugar. É uma boa coisa para realizar. Compreendi que o fígado poderia me dar um pouquinho de gordura,
para o sabão virar. Quem sabe assim eu pudesse, de algum modo, voltar à estrutura que o altar estava a me dar enquanto vida particular, para eu poder, de algum modo, a mente e o coração juntar e separar. O fígado esteve a me falar. Gordura em todo lugar. O tanto que você precisar, você pode arrancar. Eu não quis economizar. Eu disse para o fígado, tudo quanto é gordura que você esteve a acumular, pode enviar. Considere a possibilidade de uma fábrica você virar. Eu vou muito e muito, muito precisar de todo o sabão que você puder fabricar para a limpeza aqui eu realizar. Dias e dias e dias e dias e dias. Mas o que falar? O menino estava lá. Teria eu que vomitar. A garganta limpar. O fígado disse, pedra de vesícula. Pedra de vesícula reclamar. Tem que dar uma chance. Para leite, você tirar das pedras que a vesícula esteve a acumular durante todo esse tempo que você esteve a trabalhar, usando o sabão que eu estive a fabricar. Era uma boa oportunidade da garganta largar. Por que não? E comecei a vomitar todas as pedras. Que alívio. Mas o alívio costuma passar. Feito tempestade no lugar, as pedras estiveram a se espalhar, se espalhar, se espalhar, se espalhar, e mais morta a chegar, mais morta a chegar, mais morta a chegar. Parecia que aquilo nunca, nunca, nunca iria terminar. A questão é você saber o momento certo de dialogar. Sim, um banquinho você formar, compreendendo que a vida pode chegar. E eu resolvi tudo aquilo, terminar, feito o que Deus esteve a realizar. No 7º dia eu resolvi sentar. Não para descansar, resolvi esperar a vida. A vida que Deus esteve a me dar. Logo entendi, mas ela só vai chegar quando clarear. Quando é que isso? Mas imediatamente os dentes estiveram a me avisar. Os dentes embotados começaram a ficar. Foi de amargar. Não, eu tinha que reconhecer, foi de amargar, foi de amargar. Não encontrei doçura nesse lugar. Naquele momento, eu vi a vida chegar. Quanta brandura, quanta formosura. A vida. Enfim, a vida resolveu sentar. Até os pés resolveu cruzar. E ali juntos passamos a dialogar. Diálogo, 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 dialogando, dialogando, dialogando. Por fim, o caminho se formando. Santo, mente e corpo se aliviando. E os membros? Os membros. Pronto, se entregando. Finalmente a morte esteve chegando. Finalmente a morte esteve chegando. E o alívio que eu estive alcançando. A minha sepultura esteve se formando. Tá. A morte então esteve me falando.
Santo, tudo isso você esteve realizando? Eu não poderia falar, eu não poderia negar. Também seria complicado falar sim. Foi então que, naquele momento, o menino falou para mim, sorri. E quando eu sorri, todos os meus dentes começaram a cair. A morte, então, disse para mim, vai deixar tudo aí? Eu disse para a morte, menos o meu direito de ir e vir. Pode fechar esse caixãozinho aí e essa sepultura que você trouxe para mim. Eu encontrei motivos para sorrir, não preciso desses dentes aí não. Ah, naquele momento, pronto. Eu logo fiquei a pensar, eu que por tanto tempo estive a me guardar, enquanto noite no lugar, será que com a insolação eu vou ficar? Já que o sol firme vai chegar? Mas a vida esteve a me dar a oportunidade de ter pele no lugar. E se eu poderia ter pele, eu poderia buscar motivos para me alegrar. Eu poderia caminhar com a morte e com a vida do lugar. E com uma facilidade que eu mesma muitas vezes poderia me espantar. Mas com duas companheiras assim, tão distintas diante de mim, que dúvida eu poderia construir? Se eu digo sim, a morte com toda certeza poderia agir, a vida reagir, e eu teria motivos para compreender o adverso? Não, não é assim. Temos que buscar o pingo do i. E eu voltaria. Eu voltaria e encontraria aquela pessoinha ali. Ah, ela sempre estaria em mim. Sim, como não? Como não? E toda a sabedoria que ela esteve a construir, faria parte de mim. Não seria gente grande aqui. Finalmente eu estive a decidir, não, eu não seria gente grande. Eu seria o pingo do i. Perfeito para mim. É verdade. O mundo pode cair, mas eu continuo sendo o pingo do i. Simples assim, bom para mim. Por isso, Deus esteve a me pedir. Aproveite o tempo do ir e vir e lhe dê motivos para você sair. Sem ninguém lhe impedir. Ninguém poderia mais me impedir. A liberdade de Deus eu estive a construir com tudo aquilo que Ele esteve a me pedir. Portanto, eu não tenho medo. Não tenho medo de ir, porque eu sei o que está por vir. Confio na fidelidade, sim, do ir e vir. Para você existir, a semente tem que cair. A morte e a vida tem que caminhar dentro do mundo que você está. Assim ninguém vai poder lhe derrubar. Feito o salmo,
91. Por isso estou aqui. Eu consegui. O divino costuma me dizer, ponto para ti. É ponto para mim. Eu posso colocar o pingo no i. Independe de qualquer um aqui. Assim eu posso sair. Eu cumpri tudo aquilo que eu estive a construir. Bom dia e bom dia. É só decidir.